Deus seja sempre louvado. Ontem, na congregação que eu frequento, foram batizadas 11 pessoas. O irmão, antes de iniciar o batismo, ele explicou alguns requisitos exigidos, para quem quer ser batizados. Ele mostrou algumas coisas que a Bíblia proíbe. E leu também o que diz os pontos de doutrina no ponto 9, que diz o seguinte: nós cremos na necessidade de nos abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação, conforme mostrou o Espírito Santo na Assembleia de Jerusalém. Então o irmão deu uma explicação sobre o significado de se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, da fornicação. Isso conforme mostrou o Espírito Santo na Assembleia de Jerusalém. Conforme mostra Atos capítulo 15, versículo 28 e 29. Também o capítulo 16, versículo 4. E o capítulo 21, versículo 25. O irmão leu o que está escrito em Atos capítulo 16, a partir do versículo 13, que diz assim: E no dia de sábado saímos para fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer a oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem a costumes que não são lícitos a receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos nós estamos aqui. E, pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a
palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. E tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa. E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Então aqui nós vemos que Paulo foi um homem de Deus muito usado na pregação, principalmente para os gentios. Então aqui nós vemos que em sua pregação ele batizou Lídia e batizou o carcereiro com sua família. Então aqui é um exemplo muito importante de se pregar a salvação em Jesus Cristo, mostrar que só Jesus pode salvar. Inclusive, Paulo, quando ele foi batizado, foi dito a ele: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, porque te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Atos 22, 14 a 16. Então o apóstolo Paulo, ele, quando teve aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele foi batizado por Ananias. Então, depois que Ananias explicou tudo para ele, disse: levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então é importante o batismo, porque Jesus, ele mandou que todos que fossem ensinados deviam ser batizados. Mateus 28, 19, Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a todas as criaturas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqueles que aceitam a mensagem a respeito de Jesus Cristo, eles são batizados em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Jesus ordenou. E o significado do batismo é muito importante, porque o próprio Jesus, ele mostrou o exemplo quando ele foi batizado. Embora Jesus não tivesse nenhum pecado, mas Jesus, ele batizou-se para que toda a justiça se cumprisse. Então, Jesus mostrou que é importante que a pessoa que aceita ele como Salvador seja batizado. Arrependa-se dos seus pecados, se converta, seja batizado para o perdão de pecados. Então, o que significa o batismo? Romanos capítulo 6 mostra o que significa o batismo. O batismo significa morrer para este mundo e viver para Deus. É este o significado do batismo, é nascer de novo, se tornar uma nova criatura. Então todos aqueles que foram batizados, então foram instruídos segundo a palavra de Deus, conforme mostra, Atos 15, 28 e 29. Então, foi dito para aqueles irmãos que nós cremos na necessidade de nos abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, da fornicação, conforme mostrou o Espírito Santo na Assembleia de Jerusalém. Então é isso que a palavra de Deus, ela nos tem a dizer. Que Deus seja hoje e eternamente louvado.